gente falou do pecado. E a lei da causa e efeito, né? Chamado de karma, dharma, o que são essas coisas? Isso é muito mal compreendido até entre os espíritos. É mesmo? É muito mal compreendido. Eu vou te dar um exemplo meu. Assim, eu quando eu nasci com os 2 pés pra dentro e pra fora. Então muita gente falava pra minha mãe, coitada, né? Que super simples na época também, né? Não tinha... Fui operado lá em Lins e tal, e falava que era um karma, que eu tava pagando porque eu pisei nas pessoas em outras vidas. E por isso eu tinha nascido com o pé torto. Imagina a mãe ouvir isso, ou meu pai ouvir isso. Então, eu sei que ela ficou muito chateada. Eu queria entender isso. A pessoa nasce com algum problema porque ela tá pagando alguma coisa. Como funciona essa ideia de causa e efeito? Então vamos lá nesse ponto. Esse tipo de conceito que é muito simplório. Tá. E que, infelizmente, como em todo movimento religioso, Tem você tem algo mais elaborado e tem algo mais confusão. Não é assim. Não é assim. Não é tão simples assim. Eu vou trazer uma imagem aqui que eu vou tentar colocar isso de uma maneira mais clara. Você é imortal. Tá. E você tem uma argila. Tá? Você tem que moldar. Você tá moldando. Fazendo uma Igual escultura. vocês me deram ali. O Azulejo falou, desenha um negócio ali. Tá. Cara, se eu pudesse fazer de novo, eu ia cada vez mais aperfeiçoando. Né? Porque eu desenho mal pra caramba. Então você recebeu uma argila. E aí, Vilela, nessa sua existência, você vai moldando coisas. Você molda um relacionamento afetivo, você cria uma relação com dinheiro, você trata o seu corpo de uma maneira boa ou ruim, alimentando muito ou pouco, bebendo muito ou pouco. É uma argila. Você moldou. Na hora que o jogo cessa, terminou a existência. Não é uma vida, é a existência. A existência. Aí você olha pra argila, Vê que parte parou. aí o cara fala assim, e aí, Vilela? O que você conseguiu fazer? Tu tá satisfeito? Você olha e fala assim, rapaz do céu, tá ruim. Ô Vilela, você vai receber essa argila aí. O que você quer? O que você gostaria de modificar aí? O que você gostaria de modificar? Rapaz, eu assim, eu acho que, cara, eu não fui legal nos relacionamentos afetivos, eu não lidei bem com grana, eu tenho uns negócios aqui que não ficou legal. Eu tenho que corrigir isso. Beleza. Mas, Vilela, nós vamos te dar toda a condição para você refazer a argila. Mas é essa argila, tá? Material mesmo. É essa. É essa aí. Mas fica tranquilo. Nós vamos te colocar uma mãe, cara, fantástica. Você vai ter uns amigos. Você vai ter um pessoal que vai ter um papel na sua vida, Vilela. Que vai te ajudar pra caramba. Porque a gente quer que tu faça o melhor, cara. Você vai receber essa argila aí. Percebeu, Vilela? Então, porque Deus não tem... Você não deve nada pra Deus. Até porque se Deus fosse cobrar tudo que Ele te deu, você não tem como pagar. Porque a dádiva divina é infinita, Vilela. É infinita. Você vai pagar Deus como, cara? Vai pagar como? Com o quê? Você vai pagar Deus em que moeda? Então a lei, isso é legal. E eu vou te dar um exemplo aqui. Pensa no seu pet. Como é que ele aprende? Ação e consequência. Ação e consequência. Você colocou aqui a vasilha com água. Ele vai lá, tem água. Ele volta, tem água. Se ele voltar pela terceira vez e não tiver água, ele vai dar uma estranhada. Cara, mais 3 vezes. Ele não vai mais lá, porque ele sabe que não tem água. Então, a consequência te educa. Então, a nossa visão de causa e efeito é: tu nasceu? Vilela, toma tua argila, tá aqui. Isso é o que você moldou até agora. Mas, escuta, fica tranquilo. Cara, mas eu fiz caca demais. Nossa, minha argila tá horrorosa. Vilela, tu vai ter mais trabalho aí pra poder corrigir isso, amigo. Mas nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. Você vai ter apoio. Você vai ter ajuda. Então, eu vou te dar um exemplo. Você vê uma criança que nasce com paralisia. É uma argila. Recebeu uma argila. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Mas veja. Tem uma mãe, um pai, uma tia, uma avó super amoroso. Pessoas amorosas que estão ali. Aí essa pessoa tem uma professora, um professor. Aí tem uma família. Você fala assim, gente do céu, caramba. Que suporte que essa pessoa tem. Por quê? Porque é a ajuda que ele precisa para refazer essa argila. E nesse refazer a argila, a pessoa ganha experiência, sabedoria e amor. Sabedoria e amor. Então, Vilela, isso tá no Livro dos Espíritos, isso está lá, na essência da doutrina espírita. Não esse negócio de pagar. Isso é interpretação equivocada. Mas essa criança que nasceu com paralisia, ela tá pagando porque não tem a ver com o que ela fez. Não tem a ver com o que ela fez no passado. Tem a ver com como ela viveu. Como um exemplo bem drástico. Hitler. Isso. A pior pessoa do mundo. Cara, a gente sabe o que ele fez. Ele teria condição de voltar e aprender, ou ele vai sofrer o que ele vai voltar e vai aprender. Quantas vezes forem necessárias, e aí ele tem que fazer 2 coisas. E se ele não quiser? Ele tem a opção de não querer? Não tem opção. Não existe. Cara, não tem opção de não evoluir. Não tem? Essa opção não tem. No game de Deus não tem essa opção. Tu vai... Quer ver? Tá. Olha o que Jesus disse. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Tá lá, tá dito ali. Nenhuma das ovelhas
que o pai me confiou. Mas entra o livre-arbítrio, então, se a pessoa quiser ser mal? Ela vai, mas aí tem uma exaustão. Isso é uma coisa curiosa, é uma coisa psicológica. Você vai insistindo num processo, numa conduta, até que você entra na exaustão. Começa a dar um tédio. É muito interessante isso, Vilela, que a gente vê, assim, em criminosos, em pessoas que chegam a um ponto de exaustão que a pessoa dá um clique. Ela muda. Isso é incrível. Isso é uma das coisas mais incríveis que existe. Né? Porque o ser humano, ele tem uma capacidade de renovação. Ele tem uma capacidade, e a gente acredita nisso. O que o evangélico e o católico chama isso? Chama da conversão. Só que a conversão foi banalizada. Conversão porque hoje o sujeito está na igreja, eu converti, da boca para fora. O velho eu e se transformar numa nova pessoa, um vaso novo. E falar, olha, eu me arrependi, eu vou me transformar numa nova pessoa, agora, tem uma coisa da lei divina. Você precisa consertar aquilo que você bagunçou. Como? Voltando numa situação e tendo como missão aquele trabalho. Vamos dar um exemplo. Então, por exemplo, Vilela. Não, do Hitler. Não, vou dar o do Hitler. O Hitler, cara, vai ter que vir como líder. Mas eu vou encontrar ele no céu, por exemplo? Não. No final ele tá hoje. No final. No final, daqui milênios, ele vai estar iluminado, vai estar resgatado, porque ele terá vindo com um papel social, coletivo, e tudo que ele fez ele vai ter que reparar. Ah, tá. Esse é o ponto. E é muita coisa, então. É muita coisa. É muita coisa. Daí a agila. Né? Por isso que a gente não tem essa visão boba de que, eu tenho muitas existências, então dá muito tempo, cara. Não é assim. Essa ideia de, eu resolvo na próxima vida, não é? Não resolve. Por quê? Porque às vezes você pode criar um problema que demora 3, 4 vidas pra você resolver. Por exemplo, eu prejudiquei tanto o Vilela que pra ele me perdoar pode demorar 400 anos. Caramba. Eu vou ter que reconquistar. Eu vou ter que reparar o mal que eu... Reparar. Porque o universo é simples. O universo... E aí que eu acho uma visão legal de pecado. Pecado não é culpa. Quem é o culpado? Porque eu falo assim, se você chega aqui e a balinha não tá aqui. Você fala, a bala não tá aqui. Quem que é o culpado? Tuti. O Tuti. O Tuti é o culpado. Sempre. Sempre. Tá. Quem vai pôr a bala aqui? Eu. Então, culpado não adianta. Nós sempre perguntar quem que é o responsável, porque o responsável é o cara que vai resolver. E na lei divina, o responsável é quem bagunçou. Se você atrapalhou, você é o responsável por corrigir. Se você prejudicou, você é o responsável por reparar. Simples assim. Porque você tá achando que você vai fazer a caca e alguém vai limpar? Não. Você mesmo. É você. Com auxílio, com ajuda, com a misericórdia, com a graça divina, que vai te dar recursos, mas é você que vai ter que modelar a agila. Esse é o aspecto da ação e reação. O que muda aqui? Muda o seguinte, filho. Aí eu tenho milhares de casos para contar. Pessoas estão numa situação difícil, e aí a pessoa tem uma fé. Ela passa por uma renovação, aquele problema é resolvido. Resolveu. De fato, resolveu. De fato, resolveu. Então, isso está lá, na obra de Kardec. Ele perguntou isso para os espíritos citaram para ele, sabe qual a passagem? Uma passagem da carta de Pedro, que Pedro diz assim, o amor cobre a multidão de pecados. Vilela, se você tem fé, se você quer fazer o bem, esse teu esforço sai saneando, purificando tudo na sua vida. Tudo. É impressionante. Né? Começa a surgir oportunidades. Por quê? Porque Deus está monitorando. Ele está vendo a sua intenção. Ele sabe que você quer corrigir, que você quer melhorar, que você está fazendo todo o esforço. E aí começa o que a gente chama de milagre, que são as intervenções divinas que colocam uma pessoa na sua vida, uma oportunidade, de repente você está no lugar certo, na hora certa. As coisas vão acontecendo, porque se depender só da gente, Vilela, vamos ser sinceros. Poxa, as maiores coisas da nossa vida, você sabe que não dependeu só de você. Aquilo, você aproveitou a oportunidade, mas a oportunidade chegou. Né? Então Deus vai colocando na sua vida, Ele vai conduzindo as coisas. Mas isso não significa que não vai ter luta, que não vai ter esforço, que não vai ter sacrifício. Por isso que Jesus disse assim, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. O que é o negue a si mesmo? Para de ser narcisista. Para de achar que o mundo está girando em torno de você. Pegue a sua cruz e me siga. O que é a sua cruz? É a sua argila. A sua cruz é a sua argila. Você vai ter que carregar ela. Para quê? Para pagar? Não, para refazer. Para refazer. Né? E eu acho que isso é o ponto extraordinário.